Vamos abrir nossas Bíblias e nós vamos ler duas passagens. Nós vamos ler Gênesis capítulo 11, verso 1, até o 4, e depois Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3. Gênesis capítulo 11, do verso 1 até o verso 4, e depois o capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Gênesis capítulo 11, do verso 1 até o verso 4. Diz assim o primeiro trecho: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos ler novamente esses 4 versículos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler novamente o verso 2, que diz o seguinte: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Que nessa noite, Senhor Deus, o teu Santo Espírito venha falar conosco. Corrija, Senhor Deus, a minha fala. Senhor Deus, que eu possa diminuir para que o teu Santo Espírito cresça nesse lugar, e assim possamos ir para os nossos lares, certos, Senhor Deus, de que o Senhor falou conosco. Seja conosco, Pai amado. Graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, com cada vida aqui na nossa igreja, porque, Senhor Deus, a honra e a glória seja dada a ti. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem para a nossa meditação é O Padrão de Deus e o Padrão dos Homens. O padrão de Deus e o padrão dos homens. Meus irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, se olharmos para o nosso estilo de vida, o tempo que nós vivemos, as coisas que nós fazemos, nós vamos verificar que a nossa vida é regida por certos padrões. Nós somos regidos por certos padrões esses que são sociais. Nós usamos certos tipos de roupa, nós falamos de uma certa forma, usamos certos linguajares, usamos certos maneios, certos jeitos de caminhar, de andar, de se comportar. Nós sabemos em uma reunião de empresa, ou reunião quando vai de ministério, quando a união se reúne para união feminina, a confederação feminina, a confederação de homens, a Assembleia Geral, pelo jeito de falar, nós sabemos se aquele indivíduo ele é do Nordeste, se é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, se é de Minas Gerais.
Nós temos padrões sociais que nós adotamos. A nossa mente, ela é preparada para atingir certos padrões, a qual nós ficamos mais confortáveis. Existem coisas, meus irmãos, que em nossa vida está tão solidificadas ações, que às vezes nós nem analisamos o que nós fazemos. Afinal de contas, quando nós vamos no mercado, nós compramos um biscoito e não compramos uma bolacha. Já está no nosso social e nós não pensamos. Se nós encontramos com um irmão paulista, ele vai falar assim, não é biscoito não, é bolacha. Está errado. Não, está errado não, o produto é o mesmo. Existem coisas que estão solidificadas que nós nem analisamos que são padrões sociais. Ou às vezes nós nem queremos analisar e entramos naquela discussão, não, é biscoito, não, é bolacha, não, é biscoito, não, é bolacha. E não queremos nem analisar e falar o seguinte, por que fazer essa discussão? Ou certo, é o feijão por baixo e o arroz por cima, ou o arroz por baixo e o feijão por cima? Outra discussão que dá quase tese de doutorado, né? Nós temos uma facilidade também, meus irmãos, de variar conforme a moda, conforme as coisas que estão acontecendo no nosso derredor. Só ver, por exemplo, a variação da palavra você, como que ela evoluiu num espaço tão curto de tempo, que não foi nem de torno de 150 anos. Vossa Senhoria, vós me ser, você, agora VC. Como temos a facilidade de variar conforme a moda. Mas também, meus irmãos, como que nós temos a facilidade de defender coisas superficiais e supérfluas na nossa vida. Discutimos com muita habilidade se é biscoito ou se é bolacha, mas na questão do aborto nós queremos sair fora. Não entramos nessa discussão. Discutimos de coisas supérfluas e às vezes nós maleamos coisas que são essenciais e fundamentais para a nossa vida. Discutimos o pingo do i e não discutimos as essências fundamentais que nos fazem seres humanos à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes, em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos irmãos, rejeita padrões essenciais na sua vida para poder manter os superficiais. A Bíblia é deixada de lado para que o politicamente correto aconteça. Esquecemos o essencial e louvamos o superficial. A sociedade à nossa volta vive sob uma filosofia superficial em nossos dias. Qual é o padrão social que você defende hoje em dia na sua vida? O que é essencial na sua vida, o que é supérfluo e o que você tem defendido? Quando nós olhamos para o texto base, esses dois textos que nós trouxemos, a Bíblia nos coloca diante a dois padrões sociais específicos. Nós temos dois padrões aqui, padrões que nós precisamos olhar com muito cuidado, precisamos meditar sobre isso. Em um texto vemos um padrão, ações provocadas por um padrão que estava na cidade de Babel. Já no outro texto nós vemos ações que foram provocadas pelo padrão de vida de Abrão. Duas ações, meus irmãos, que tiveram consequências diferentes. Nós encontramos os padrões de Babel, os padrões de Abraão, e as consequências foram diferentes. E precisamos meditar nesses dois padrões para sabermos qual dos dois que nós estamos adotando em nossa vida. Meditar sobre ele para depois trazê-los para a nossa vida. E saber qual deles que nós estamos regendo a nossa vida e qual deles queremos reger daqui para frente. Quando nós olhamos para o texto do capítulo 11, capítulo 12, nós entendemos que o mundo que até então conhecia, que era conhecido, tinha acabado de passar por um grande cataclisma. Um dilúvio universal, e aí eu coloco e reforço, um dilúvio universal aconteceu na terra, destruindo e acabando com todos os seres e a raça humana, com a exceção de uma família e dos casais dos animais guardados dentro da arca.
8 pessoas foram guardadas pelo Senhor desse cataclismo e dessa destruição que veio sobre a terra. A Bíblia vai dizer que por 40 dias e 40 noites a água teve sobre a terra, chuvas torrenciais, começando com a abertura das fontes subterrâneas, diz o texto, e depois sobre uma chuva intensa de 40 dias. E a Bíblia vai dizer que por 11 meses a arca do Senhor, a arca de Noé, teve passando por área e área, navegando por aquelas águas que tamparam todos os cumes das montanhas, e essas águas deram até o ponto de estacionar, de parar a arca de Noé em cima do Monte Ararat. Foram 40 dias de chuva, foram 11 meses de navegação, até que as águas do dilúvio se abaixaram. E depois que o Senhor estabeleceu, depois que essas águas abaixaram e Noé saiu da arca, a Bíblia vai dizer que o Senhor estabeleceu uma aliança com Noé. Lá em Gênesis capítulo 9, verso 1, vai dizer o seguinte: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele disse: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Meus irmãos, tanto a cidade de Babel, os homens da cidade de Babel, quanto Abrão, todos os dois estavam sobre esta aliança. Esta aliança era conhecida por eles porque Noé a recebeu e passou para os seus descendentes e chegou até nós a partir da revelação dada a Moisés do livro de Gênesis. Mas, meus irmãos, quando nós passamos e chegamos no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Babel resolveu permanecer em um lugar, em vez de encher a terra. A Bíblia vai dizer que nós lemos que separou tijolos, separou betume para a argamassa e construiu uma cidade e uma torre, a qual o cume dessa torre pudesse alcançar o céu. Eles resolveram construir uma cidade e edificar uma torre. A Bíblia vai dizer, em capítulo 11, que a cidade de Babel, que aqueles habitantes queriam permanecer juntos e não queriam povoar a terra como uma ordenança de Deus. Abrão até então, resolveu já o contrário. Ele se separa da sua cidade, sai de Ur dos Caldeus, vai para Harã, e de Harã vai para uma terra que ele ainda desconhecia. Deus transmite uma ordenança para ele, e ele provoca esse movimento, esse êxodo de Ur para Harã, e Harã até a região de Canaã, para onde ficou peregrinando. A Bíblia vai dizer que Abrão levou o que tinha com ele. Levou todos os bens, todo o gado que ele tinha, os servos e ainda seu parente próximo Ló. E a Bíblia vai dizer ainda que no meio do caminho Ló e Abrão se dividem, cada um vai para o lado. E Abrão começa a povoar a terra e ocupar os espaços. Um contexto, meus irmãos, que nós conhecemos muito bem da história. E aí nós encontramos 2 modelos sociais. Padrões, meus irmãos, que são observáveis até o dia de hoje. Nós encontramos esses 2 padrões fixos na nossa sociedade. Nós encontramos esse padrão, nós observamos esse padrão, os 2 padrões, e seguimos um deles em nossa vida. Um deles, nós fazemos aliança com ele, pregamos esse padrão, e o outro nós ignoramos e desprezamos da nossa vida. E assim, meus irmãos, existe o padrão de Deus e o padrão dos homens. E a pergunta é: qual dos 2 fundamentos, qual dos 2 padrões são fundamentais em nossa vida e qual deles nós estamos pregando para a sociedade? E quando nós olhamos esses 2 padrões sociais, nós encontramos intrinsecamente nesse texto 3 componentes fundamentais que alicerçam esses 2 padrões. O primeiro componente que nós encontramos, meus irmãos, é a motivação. O que motiva esses 2 padrões? E quando nós olhamos para Babel e quando nós olhamos para Abrão, nós encontramos a motivação presente. Tanto Babel como Abrão foram motivados a fazer o que foi feito. No capítulo 11 e no capítulo 12, os 2 tiveram motivações. As ações posteriores surgiram porque foram estimulados para tal. Um estímulo tomou conta deles, foram impulsionados a fazer e a seguir
o que seguiu depois do verso 4 do capítulo 11 e do verso 3 do capítulo 12. Babel, meus irmãos, formou uma cidade, e os habitantes de Babel formou uma cidade porque foram encorajados para tal. Abrão saiu da sua cidade, saiu da sua terra e da sua parentela porque foi animado a fazer isso. E quando nós olhamos pelo texto, a Bíblia vai dizer que Babel foi incentivada pelos homens. Vamos lá no capítulo 11, que diz o seguinte, verso 3: e disseram uns aos outros, olha o texto, e disseram uns aos outros. Babel foi incentivada pelos homens a construir a cidade, mas Abrão foi diferente. Abrão foi incentivado por Deus. 12, verso 1, diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão. Enquanto em um padrão o homem estava ditando o que devia ser feito, no outro padrão quem estava ditando era o Senhor na vida de Abrão. Duas motivações diferentes. Enquanto o foco de Babel estava na sociedade, no que o homem queria fazer, o foco de Abrão estava no Senhor e o que o Senhor queria fazer com ele. Babel queria viver uma autonomia, eles queriam ser a lei, a ordem, a regra para eles mesmos, eles queriam fazer, enquanto Abrão queria uma teonomia, queria que Deus fosse a lei para ele, que Deus fosse a direção para ele, e ele queria cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Deus era a lei para a vida de Abrão. Os dois tinham uma motivação, porém a motivação de um olhava para o umbigo e o outro olhava para o Senhor. Um andou segundo os seus próprios olhos, o outro andou segundo os olhos de Deus, segundo a vontade de Deus. Ambos andaram segundo o que lhes motivavam, um a lei dos homens, outro a lei do Senhor. Meu irmão, o que motiva a sua vida? O que te traz nessa noite, o que vem motivado a sua vida? Qual dos dois padrões você estabelece e tem estabelecido em sua vida? Você escuta a sociedade, o que a sociedade tem a dizer? Ou você escuta o que Deus tem a dizer para a sua vida? Tantas são as vozes que tentam nos encorajar, tentam nos motivar a fazer algo, mas essas vozes procedem do Senhor ou são vozes de homens dado para nós? Vozes que dizem que você deve fazer ou não deve fazer, às vezes pensando que só a Bíblia vai apontar o que não deve ser feito por nós e o que deve ser feito, mas a sociedade diz a mesma coisa. A sociedade vai dizer o que nós devemos ou não devemos fazer, e se nós estamos fazendo algo que a sociedade não se agrada, nós não estamos engajados nessa sociedade. Qual das vozes estão falando conosco? Muitas pessoas pegam caminhos errados porque escutam as vozes erradas. E em vez de estar ouvindo a voz de Deus para a sua vida, começa a ouvir a voz do homem. Começa a ouvir a voz da sociedade. Começa a ouvir a voz que a Bíblia não diz. Usa e escuta clamores que não emanam das Escrituras Sagradas. E às vezes achamos que isso não tem nada a ver, que pode ser dessa forma. Eu posso andar com a Bíblia numa mão e com o mundo da outra. Quando o mundo me agrada, eu caminho para um lado. E quando a Bíblia me agrada, eu caminho em direção a ela. Em Provérbios capítulo 4, verso 20, vai dizer o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. O Senhor nos orienta a inclinar os nossos ouvidos para a orientação dEle. Abraão fez isso, ele caminhou segundo a orientação de Deus. Babel não fez isso, ele seguiu a orientação dos homens. Nós precisamos atentar para o ensinamento de Deus e pela sua palavra. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, você necessita ter a motivação certa para a sua vida, e a motivação certa para a sua vida é a voz do Senhor. A voz do Senhor é a motivação certa para a sua vida. O segundo componente que nós encontramos nesses dois padrões que nós lemos aqui, meus irmãos, é o propósito. O propósito. Toda motivação tem um propósito.
Toda motivação é um propósito, nós somos motivados por um propósito, em direção a um propósito. A nossa vida é ordenada para atingir certo propósito. E para nós atingirmos certo propósito, nós somos motivados a atingir a esse propósito. Acontece uma disposição em nosso ser para atingirmos um certo propósito. Nesse mês de julho, a partir de agora, desde que começou o mês de julho, já desde antes, mas em julho começa a intensificar, a nossa igreja começa a se mobilizar, começa a se motivar cada vez mais com o propósito de realizar a festa do Aipim. Toda a igreja está focada nisso, se organizando os líderes, pensando diariamente como que está, como que chegou, se falta alguma coisa, se já atingiu o que é necessário. Nós temos um propósito, o propósito é o dia 10 de agosto. E para cima desse propósito nós somos motivados. Andinho está aí ligando para todo mundo, liga para todos os líderes para saber como que está, eu ligo para Andinho todos os dias, converso com a Ilson, converso com as pessoas, para que essa motivação possa chegar e atingir o nosso propósito. E quando nós olhamos para esses dois padrões, os dois padrões têm propósitos distintos. Quando nós olhamos para Babel, o propósito de Babel era ser grande. 11 verso 4 vai dizer o seguinte: e disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Babel queria ser grande, ele fez tudo com esse propósito. Eles tiveram uma motivação entre os homens, porque o propósito que eles tinham era ser grande. Enquanto Abrão, o propósito de Abrão era ser bênção. Gênesis 12, 3 vai dizer o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no verso 2 termina: sê tu uma bênção. Enquanto Babel queria ser grande, e pensava ser grande na terra, e pensava em si mesmo, Abrão pensava nos outros, ele queria ser uma bênção para todos que estavam à sua volta, ele queria que a vida dele fosse abençoada, as pessoas que olhassem para ele e vissem a glória de Deus. Babel queria ser servido, enquanto Abrão queria servir aos outros. Babel queria ser superior a todos e mostrar a sua grandeza. Abrão queria mostrar a sua submissão a Deus. Babel se esforçou para ser grande na terra, buscou com todas as forças, com todas as orientações, se organizou, produziu tijolos, construiu a cidade e a torre. Já quando nós olhamos para Abrão, meus irmãos, nós olhamos Abrão e vemos que ele se esforçou para ser uma bênção nessa terra. Ele fez Ló escolher para onde ele queria ir, mesmo sendo ele o mais velho, sendo ele o tio. Ele falou: para onde você quer ir, Ló? Para onde, se eu for para um lado, eu vou para o outro. Também a Bíblia vai dizer que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Enquanto os anjos estavam indo lá para destruir Sodoma e Gomorra, ele foi o intercessor daquela cidade. A Bíblia vai dizer que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, sem ao menos haver uma lei direcionada para isso ainda. Ele deu de coração para ser uma bênção. Ambos estabeleceram um propósito em sua vida, enquanto um queria ser grande, o outro queria ser uma bênção, e os dois foram motivados para isso. Quais são, meus irmãos, os propósitos que você tem na sua vida? Você tem planos, você constrói esse plano, esses planos estão na sua vida e você está construindo e seguindo diariamente nele. Dia a dia você persegue os sonhos da sua vida. E o que você tem colocado como propósito? Ser grande, ser rico, ter bens, ter propriedades, ou ser uma bênção para todos que estão à sua volta? De repente a sua carreira é prioritária no seu futuro de vida. De repente a sua graduação, a sua academia é prioritária. De repente a sua família, os seus filhos e as suas conquistas são prioritários. Tudo, meus irmãos, nós atingimos por causa de propósito que nós colocamos a nossa vida e direcionamos. E o que você tem buscado para você?
Muitos nesse momento buscam ser grande. E quantos coaches estão aparecendo aí na internet e nas mídias sociais para ensinar você a ser grande, ser conhecido, estar certo. De repente você está buscando ser grande na sua vida, ser conhecido na sua vida e todos te conhecerem, ter seguidores nas redes sociais, ou de repente você se coloca diante da sociedade como aquele que está sempre certo. Ou de repente você vira para todos e fala o seguinte: o que você busca é ser uma bênção para as pessoas, ser uma bênção para o seu bairro, ser uma bênção para a sua igreja, ser uma bênção para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, ser um discípulo de Jesus Cristo, seja em qualquer lugar que esteja, ser fomentador de paz em todo lugar que chega. Meus irmãos, eu canso de falar, mas eu continuo falando. Existem pessoas na nossa sociedade que preferem estar certos do que ter uma vida de paz. E por estar certo, acaba com toda a paz possível, porque mais valioso é estar certo do que estar em paz. E ser uma bênção fala o contrário. Ser uma bênção é: Ló, para onde você quer ir? Vai para um lado que eu vou para o outro. Senhor, não destrua Sodoma e Gomorra, porque se lá tiver 50 justos, você vai destruir os 50 justos por causa dos outros? Ou se tiver 45, se tiver 40, 35, 30, 25, 20? Isso é ser uma bênção. Em Isaías 26, 3 vai dizer o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. O nosso propósito é estar firme no Senhor. Nós temos que ser bênçãos do Senhor na terra. Abrão buscou isso, ser uma bênção, enquanto Babel queria ser grande. Qual o propósito que você conserva no seu coração, meu irmão e minha irmã? Nós não somos nada diante do Senhor. A oração do presbítero Eliezer trouxe isso. Nós não somos nada diante do Senhor. O que nós somos diante do Senhor para merecer tudo o que nós temos? O ar que nós respiramos, a roupa que nós estamos vestidos hoje, o emprego, o trabalho, os recursos financeiros que nós temos. O que nós temos, o que nós somos diante do Senhor para ter tantas essas bênçãos? A família que nós temos, os parentes que nos cercam, os amigos da igreja. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te conhece totalmente. Nada fica longe à vista do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que o Senhor nos escuta quando nós oramos no secreto do nosso lar, no nosso cômodo secreto. A nossa oração é assistida por Deus. Você, meu irmão e minha irmã, necessita do propósito correto. Precisamos da motivação correta e precisamos do propósito correto para as nossas vidas. Nós temos que ser uma bênção diante dessa sociedade, uma bênção para todos que nos cercam. Aí nós temos o terceiro componente desses dois padrões de Babel e o padrão de Abrão. O padrão de Deus e o padrão dos homens. O terceiro componente é o resultado. É o resultado, meus irmãos. Toda motivação tem um propósito, e todo propósito nos leva a um resultado. Nem todos os propósitos chegam aos resultados esperados. Às vezes nós temos certos propósitos na nossa vida que os resultados não atendem às nossas perspectivas, mas todo propósito tem um resultado. Às vezes temos um ótimo planejamento na vida, tudo está organizado, nós empreendemos nesse propósito, mas quando vemos o resultado é um fracasso. O resultado é um fracasso. Às vezes nós empreendemos coisas que não tem tanto planejamento, mas o resultado é ótimo. O resultado atende às nossas perspectivas. Quando nós olhamos para Babel, meus irmãos, o propósito de Babel foi ser grande, uma cidade grande, e o que ela conseguiu como resultado? Ser dispersa no mundo. Ela queria ser grande e foi dispersa. Capítulo 11, verso 9, vai dizer o seguinte: chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eles queriam ser grande. Todo o propósito estava motivado para isso.
de ser mais do que aquilo que o Senhor queria, de ser a própria lei, de botar em ordem a sua vida segundo o seu próprio querer, e o que eles conseguiram? Ser dispersos e ser diminutos. Agora Abrão queria ser uma bênção, ele queria ser uma bênção, e o que ele se tornou? A Bíblia vai dizer que ele se tornou grande. Gênesis capítulo 12, verso 12 diz o seguinte: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E Tiago vai dizer que Abrão foi chamado, já falando Abraão, foi chamado amigo de Deus. Babel, meus irmãos, dividiu os povos, Abrão uniu os povos. Babel agiu para que o homem fosse separado de Deus, agora Abrão agiu para unir o homem a Deus. Babel provocou a ira divina do Senhor sobre a humanidade, Abrão intercedeu pelo perdão de uma cidade e de todos aqueles que ouviram a grandeza de Deus na vida dele. Ambos obtiveram os resultados dos seus propósitos. Abrão nem imaginava que aconteceu o que aconteceu com ele, e nem Babel. O propósito de Babel não atingiu, o propósito de Abrão atingiu. Ele foi uma bênção e é uma bênção até hoje. Quais são os resultados que você, meu irmão, você, minha irmã, tem tido na sua vida? O povo de Deus nasce com um propósito muito específico. Nós nos reunimos em nome de Jesus Cristo para sermos uma bênção. Esse é o propósito nosso, o Senhor nos motiva diariamente para isso. E o resultado final que nós temos disso tudo é que nós somos chamados filhos de Deus por causa disso. Nós somos chamados filhos de Deus porque nós temos o propósito de ser uma bênção para todos que estão à nossa volta. Quando nós olhamos para o povo de Israel foi chamado para ser um reino sacerdotal para todas as nações, de mostrar para as nações quem é o Deus Todo-Poderoso, de ministrar a bênção sobre as nações. Eles tinham a responsabilidade de levar o povo e a sociedade da sua época até Deus, de levar a bênção de Deus até o povo. Mas só que eles fracassaram nisso, porque eles queriam a todo momento ser grande e não ser uma bênção. Nós, meus irmãos, fomos salvos para ser uma bênção diante de Deus. Será que você é uma bênção na vida das pessoas à sua volta? Será que os seus parentes, os nossos parentes, a família, os tios, os primos, aqueles que moram no quintal ou aqueles que moram distante, vê em nossa vida que nós somos uma bênção para a vida deles? Ou de repente falam, lá vem aquele parente que diz que é cristão, nem parece ser cristão. Será que nós somos uma bênção para os nossos vizinhos? O quanto nós temos sido uma bênção para aqueles que nos cercam, para os irmãos da igreja? Nós precisamos ser bênção em todos os lugares. Abrão foi bênção em todos os momentos. Nós precisamos ser uma bênção na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa rua, no nosso município, aonde quer que nós venhamos nos reunir, em qualquer circunstância. Em Colossenses capítulo 3, verso 23, vai dizer o seguinte: tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sendo uma bênção como Abrão foi, sendo, meus irmãos, motivados pelo Senhor como Abrão foi. E o resultado que nós teremos é o resultado que Abrão teve na sua vida. Todos viram em Abrão a presença de Deus na vida dele. As bênçãos aconteceram. Você, meu irmão e minha irmã, precisa ter o propósito, a motivação correta e o propósito correto. Só assim os seus resultados serão bons. Só assim os resultados que você empreende em fazer na sua vida será bom. Você olhará e ficará feliz com os frutos do seu trabalho, diz a palavra do Senhor, porque o Senhor está na sua vida a cada momento. O padrão de Deus e o padrão dos homens. E concluindo a mensagem, meus irmãos, existem esses dois padrões.
Esses 2 padrões são padrões que nós escolhemos diariamente. Escolhemos seguir a vontade de Deus ou escolhemos seguir a vontade da nossa sociedade. Ou ouvimos a voz de Deus, ou ouvimos a voz de homens. Ou ouvimos a voz do nosso Senhor, ou ouvimos vozes da filosofia desse mundo. Você pode escolher apenas um deles na sua vida. Não consegue escolher 2. Um rejeita o outro. Não tem como andar de mão dadas com os 2 padrões. Só pode escolher um. Eles te conduzirão a motivações diferentes, a propósitos diferentes e produzirá na sua vida resultados diferentes. Um te colocará na presença de Deus, o outro te afastará da presença de Deus. Qual desses padrões, meus irmãos, você tem cultivado até hoje? Se você tem cultivado o padrão de Babel, eu quero te pedir nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, de repente, é a primeira vez que está acompanhando o nosso culto, abandone esse padrão. Esse padrão não vem de Deus, esse padrão não vem da vontade do nosso Senhor para a vida do ser humano. Nesse momento, assuma o padrão de Deus para a sua vida. Ouça a voz do Senhor. O nosso Senhor fez tudo possível, tudo que estava ao seu alcance para você entender qual é o padrão dele. Ele abriu todos os caminhos, todas as falas e diálogo possível para mostrar que o Filho dele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Ele mandou profetas aqui na terra. Ele mandou, meus irmãos, os seus homens eleitos, escolhidos por Ele, para que toda a sua vontade fosse escrita na Bíblia. Inspirou homens para que essa palavra que nós estamos falando hoje pudesse ser aberta. Incentivou homens e mulheres a preservarem a Bíblia para chegar até nós, para dizer para cada um de nós hoje que somente o padrão dele, somente o padrão que ele estabeleceu, dá o direito a cada um de nós de sermos chamados filhos de Deus. Sermos chamados filhos de Deus. Por isso ele enviou o seu Filho amado, unigênito dentre todos os mortos, primogênito dentre todos os mortos, para que nós possamos reconhecer em Cristo que nós precisamos dele em nossa vida. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, quais são os caminhos que você tem pego? Quais são os padrões que você tem estabelecido? E como que nós temos hoje um caminhar tão próximo com o padrão de Babel? Como está tão latente para todos nós querermos abraçar o mundo que nos cerca e abdicar do padrão de Deus. Mas não é isso hoje que o Senhor te apresenta. Hoje o Senhor te apresenta o padrão dele. Ele te apresenta a motivação que é dada por Ele, o propósito que é estabelecido para Ele e o resultado que só Ele pode dar para a sua vida. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a sua vida. E hoje Ele faz um convite para a sua vida. Um convite para você entregar totalmente a Ele. O padrão de Deus sobre a vida de Abrão foi totalmente diferente do padrão de homens sobre a vida de Babel. Os dois optaram por um padrão. Um aproximou de Deus, o outro afastou de Deus. Existe, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, existe em nossas vidas padrões que são fundamentais, padrões que são essenciais. Nesse padrão, nós temos que ter Deus presente nele. A palavra do Senhor regendo esses padrões. Nós não podemos viver uma vida superficial, uma vida onde o mundo dita o que nós temos que fazer e ser e agir. Eu convido a você, meu amigo e minha amiga, para nessa noite, você ouvir a voz de Deus falando com você. Ouvir o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Porque o que o Espírito diz para você é o seguinte:
Só Jesus Cristo pode salvar a sua vida. Só Ele pode mudar a realidade do seu ser. Só Ele pode mudar o propósito que você tem tido na sua vida. Só Ele pode mudar os seus pensamentos. Só Ele pode conduzir a pastos verdejantes e mudar tudo o que você tem até hoje. Jesus veio ao mundo, meu irmão e minha irmã, para mudar a nossa vida, para que nós possamos atingir o padrão que Abraão entendeu e seguiu. E por isso nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida constantemente, diariamente, a todos os momentos, em qualquer lugar, em qualquer hora. Só assim a nossa motivação será transformada, só assim o nosso propósito será corrigido, e só assim nós receberemos os resultados que Cristo conquistou na cruz para as nossas vidas. Nós necessitamos sempre de Jesus Cristo em nossas vidas, e você, meu amigo, minha amiga, é o momento de convidá-lo a entrar, para Ele cear com você, para Ele celebrar com você, e Ele mudar toda a sua realidade. Quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida nesse momento, e Ele começa a falar com você, e Ele fala que você não é nada sem a presença dEle. Quem somos nós nesse momento diante do Senhor? Quem nós somos diante da presença de Deus? O que você é diante da presença de Deus? E quando nós estamos diante dEle, diante do olhar do Senhor, nós não podemos esquecer nada. Nada está escondido diante da presença de Deus. Nada está oculto à análise do Senhor. O Senhor sonda o mais profundo do seu coração nesse momento. Revela quem você é. Quem você é nesse exato momento. Ele revela quem você é, mas também Ele revela quem você pode ser na presença do Senhor Jesus Cristo. Ele revela quem você pode ser quando Jesus Cristo fazer morada, quando você aceitá-lo como Senhor e Salvador, quando você for templo do Espírito Santo. A fidelidade do Senhor para com a sua vida vai levar muito além do que você imagina. Quando Jesus está na sua vida, meus irmãos, quando Jesus está na sua vida, meu amigo e minha amiga, Ele te enche de paz. A paz que o homem não conhece, a paz que a sociedade não conhece, mas que tanto busca, mas não encontra. Essa paz está em Jesus. O Cristo que nasceu de um nascimento virginal, o Cristo que viveu entre nós por 33 anos e mostrou e iniciou o reino aqui na terra, o Cristo que deu o sangue por cada um de nós, o Cristo que morreu pelas nossas vidas, mas aquele Cristo que ressuscitou dentre os mortos e vivo está para todos sempre. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus?